Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e, com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente e abençoada sexta-feira 13. Sim, para a gente, supersticioso é uma coisa perigosa. Para nós, é dia da bênção e da graça de Deus. Vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus, porque toda sexta-feira, seja 13 ou outro número, o dia é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, como o sábado, dedicados todos à Santíssima Virgem Maria. Então, vamos pedir, e a gente lembra também, né, o número 13, Santo Antônio, né, Santo Antônio, que é dia 13 de junho. Vamos pedir que este dia 13 seja um dia de bênção, de graça poderosa de Deus na sua vida, na vida de todos nós. Que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração e nos dê a graça de ter um coração cheio de coisas boas para soltar a nossa língua e falar das coisas do reino. É isso que eu desejo para você neste dia. Muito bem. Esse evangelho, eu acho uma coisa impressionante, né? Tem uns detalhezinhos que eu gosto dele. Primeiro, Nosso Senhor aqui vai realizar um milagre. Ele encontra um homem surdo que, segundo o evangelho, falava com dificuldade. Aí Jesus realiza um gesto, né? Assim, bastante curioso para acontecer a cura desse cidadão. O evangelho diz que Jesus cuspiu no chão, fez saliva e tocou a língua do homem. Muito bem. É uma coisa estranha isso, não é? Parece ser estranha. Mas não foi isso, na verdade, não foi a saliva de Cristo por causa da saliva que o homem ficou curado. Não. O homem ficou curado porque ele acreditou. A fé é que cura. Jesus é que realiza o milagre. Mas você observa que é interessante para as pessoas, Jesus fez isso em outras ocasiões também com outras pessoas, né? Mas aqui Jesus, ele realiza, digamos assim, um gesto curioso, né? Faz uma coisa curiosa. Esse texto do Evangelho de hoje, ele vai muito mais além, né, do milagre físico, porque aqui a gente encontra uma restauração espiritual. Obviamente, quem estava de fora vê aquela cena, né? Deve ter achado estranho. Mas Jesus gostava de fazer isso, né? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem tem coração aberto, que entenda. O segredo está aí. Jesus vai realizar um prodígio na vida daquele homem. Não importa aquele gesto que ele fez, certamente para chamar a atenção daqueles que estavam ali, porque todo mundo estava de olho em Jesus. Então, diz o Evangelho que Jesus, se eu não me engano, no Evangelho de ontem, né? Jesus estava na região de Tiro e de Sidônia, não saiu dali e passou para Decápole, que é um território, né, de muita gente pagão. Então, isso já é uma coisa bastante significativa. E Jesus, ele não veio apenas para
o povo de Israel? Ele veio para todo mundo. Ele veio para todos, até para os pagãos. Agora, claro que, né, para se aproximar dos pagãos e os pagãos continuarem no paganismo e achar que vai ser salvo. Não. Jesus veio para todos os filhos de Deus. Mesmo aqueles que se desviaram estão em outras igrejas. Ok. Mas preciso se converter. Precisa seguir o caminho. Só há um caminho, o caminho da verdade. Então, se a gente não faz isso, aí a coisa complica. Então, aí você observa, esses dias na meditação, você observou que aconteceram vários milagres. E esses milagres, eles aconteceram bem fora daquele ambiente religioso em que Jesus costumava estar, né? Fora do território, do seu território. Jesus estava em regiões diferentes, no meio de gente pagã, que não queria saber das coisas de Deus, mas ele foi lá e realizou prodígios. E o povo se converteu. Aqui tem uma palavra interessante, aí, aqui no versículo 37. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Pois é. Aos cegos faz enxergar, aos aleijados faz andar, e por aí vai. A gente poderia citar aqui vários outros milagres de Jesus, né? Então, o que a gente deve entender nesse evangelho, quando fala de Jesus em outras regiões, é que a graça de Deus, ela ultrapassa as fronteiras geográficas, né? E a gente precisa entender que o objetivo de Jesus é levar a sua palavra e curar espiritualmente a todo mundo, a mim e a você também. A palavra de Deus vale para todos os tempos, né? Inclusive para os tempos atuais em que estamos vivendo, e sobretudo, que está pior do que naquela época, né? Então, muitos veem distância, mas Cristo vê assim o coração. As pessoas veem distância porque são pagãs, porque acham que Cristo é igual aos outros. Primeiro, que Cristo não é igual aos outros, que Cristo é Deus, é misericordioso, veio para salvar os que estavam perdidos. Ele veio para ser luz, né? Então, Jesus vê naquele povo a possibilidade de salvação. Claro que nem todos se salvaram, a gente já sabe. Mas ele quis salvar a todos, oferecer a salvação a todos. Com a liberdade, cada um faz o seu processo de caminhada para o céu ou para o lado oposto. Isso vale também para hoje, para os tempos atuais. A gente precisa entender isso. Agora, o homem tinha um problema físico, ou seja, era surdo, né? E a gente sabe que traz também um simbolismo espiritual isso. A gente está falando aqui de um problema físico, mas a surdez na Bíblia Sagrada, ela também simboliza, né, essa resistência à palavra de Deus. Ou seja, o homem não escuta e por isso também tinha dificuldade de falar. Então, a gente observa aqui como é que eu chamo? É uma conexão espiritual. Há uma conexão espiritual entre a cura física e a cura, né, espiritual. Então, essa conexão espiritual que acontece, a gente deve entender da seguinte forma. Quem não escuta a palavra, né, pode estar surdo fisicamente, mas tem pessoas que estão ouvindo perfeitamente bem, como você está me ouvindo, mas está surdo espiritualmente. Então, vamos pegar essa conexão espiritual diante dessa cura também. Então, não consegue proclamar a palavra de forma correta, ou seja, não consegue falar. Então, existe também ficou mudo espiritualmente. Sabe e não fala. Poderia levar a palavra, mas não leva. Ou seja, vive digamos assim, num diálogo quebrado com Deus e com a pessoa da comunidade que vive. Ou seja, fecha o coração, a palavra de Deus, mesmo falando, mesmo ouvindo, torna-se um surdo, mudo espiritual. Aí a gente tem que pensar em nós agora, né? Porque muitas vezes somos tentados a ouvir, mas não escutamos verdadeiramente. Então nós precisamos verdadeiramente acolher essa palavra de Deus, abrir o nosso coração para poder entender a grandiosidade
dessa palavra, que é a palavra de Deus todos os dias, aplicada na vida da gente, vai fazer essa transformação espiritual. Então, nós precisamos disso. E Nossa Senhora, claro, está nos ajudando. Então, o homem não escutava, né? Mas agora fica curado. Agora, ele recebe a cura física, a cura espiritual, e Jesus vai dizer, olha, mas você não fala para ninguém. Mas como não falar? O homem recebe a graça física, recebe a bênção espiritual, e ele sai agora testemunhando. É isso que a gente deve fazer. Então, somos tentados a ouvir, mas não escutar de forma verdadeira, né? Porque o nosso ouvido está espiritualmente, o nosso ouvido espiritual está fechado. O físico está aberto, ouvimos tudo, mas não leva essa conexão, ouve e leva ao coração. A gente não, muitas vezes somos tentados a não ter. Então, a gente conhece a fé como católico, como devoto de Nossa Senhora. Ótimo, maravilhoso. Mas, às vezes, tem-se dificuldade de testemunhar. Eu vejo isso em Anguera. Pessoas vêm, pedem, choram, esperneia, depois recebe a graça e tchau, já foi. Esquece de tudo. Tem gente até que eu conheci que receberam milagres e que mudaram de religião. Complicado, viu? Mas cada um tem liberdade e faz o que quer. Eu não vou discutir com ninguém, claro. Por fim, a gente é cercado de como é que fala? Barulho, vamos chamar de barulho, né? A gente está cercado de barulho que abafa a voz de Deus, né? Os barulhos do mundo que atrai. Olha aí o carnaval. O carnaval atrai. O barulho do mundo atrai o povo. Mas a palavra de Deus é rejeitada. Então, é preciso ter cuidado, meus irmãos. Jesus toma esse homem à parte. O milagre não é um espetáculo. É um encontro pessoal com Jesus. Mas o povo vai atrás. Jesus tira o cabo, mas o povo está ali de olho. Quem vai perder a chance? Se eu estivesse lá, Jesus tirou o sujeito no meio da multidão, mas eu ia atrás, porque eu queria ver o que ia acontecer. Isso não é pecado, não. Então, Jesus coloca o dedo nos ouvidos dele, toca na língua com saliva, olha para o céu, suspira. Éfata, quer dizer, abre-te. Então, o suspiro de Jesus revela ali misericórdia para aquele homem. Não é uma coisa, digamos assim, para chamar atenção, para querer aplausos. Não. É um gesto carregado de misericórdia. É Deus misericordioso agindo em favor do seu povo. Aí eu queria falar mais, mas já falei 3 minutos. Vamos parar por aqui, então? Que o seu dia seja maravilhoso, que seus ouvidos se abram, que sua língua se solte e que a gente possa receber a graça de Deus todos os dias da nossa vida, né? Primeiro, ouvir, depois falar. Na vida espiritual é igual. Escutamos Deus, né? Abrimos o coração à palavra e testemunhamos com clareza. Então, não há evangelização autêntica sem escuta profunda. Nossa Senhora nos ensina isso na mensagem de Anguera. Escutai a palavra do meu Filho Jesus, deixai que enraize em vossos corações. Então, vamos pedir essa graça. Eu desejo que o seu dia seja pleníssimo e peço a caridade de você compartilhar essa reflexão para que outros irmãos também possam experimentar da graça de Deus. Até daqui a pouco, se Deus quiser.